Simbora, investidor! Sou Fernando Manhães, criador desse canal voltado principalmente para quem quer gerar renda, ter ganhos alavancados e quem quer proteger a sua carteira de ações utilizando o mercado de opções. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode investir em imóveis de uma forma muito mais interessante, muito mais atrativa, utilizando o mercado de opções para te ajudar. No vídeo anterior eu falei como que você podia investir em imóveis, fiz algumas comparações, mostrei para você que do ponto de vista de investimento nem sempre é interessante. Então veja lá esse meu vídeo anterior, mas nesse vídeo aqui agora eu quero mostrar para vocês que às vezes o investimento em imóveis pode ser uma boa alternativa, uma boa opção de investimento. E nessa minha busca por imóveis, um dos imóveis que eu me deparei foi um terreno em um condomínio fechado, tá? Um terreno em um condomínio muito bom, com um potencial muito bom de valorização, um local muito interessante. E isso aí é importante. Quando você vai comprar alguma coisa, é interessante que você tenha ali uma expectativa com que aquele imóvel se valorize. E isso daí você pode analisar alguns fatores, né? Por exemplo, a construção de um shopping próximo, de um colégio, uma ponte que vai facilitar o acesso. Isso daí pode fazer com que aquele imóvel se valorize. E é interessante você tentar identificar esses casos, né? E pode ser bons investimentos. Você só tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque pode ser que essa expectativa desse evento que vai valorizar aquele imóvel pode ser que não aconteça, e aí você vai ter, e aquele imóvel não vai se beneficiar daquele evento, consequentemente não vai ter aquela valorização que você esperava. Ou pode acontecer que essa expectativa de valorização já esteja em parte precificada no valor daquele ativo, e mesmo que aquilo ocorra, que a construção daquele shopping maravilhoso ocorra ali próximo, pode ser que aquilo não se reflita tanto na valorização daquele imóvel porque já estava precificado. Uma outra forma que é mais interessante, que é mais inteligente, é você comprar o imóvel abaixo do preço de tabela. Isso pode ter aí várias situações que podem te favorecer isso daí. Pode ser uma negociação mais inteligente, pode ser uma pessoa que às vezes está mais desesperada ou com mais pressa para poder vender o imóvel. Enfim, quando você compra um imóvel abaixo do preço de tabela é muito interessante, porque você consegue lá na frente vender aquele imóvel pelo preço de mercado e ainda assim valorizar, porque você ganhou lá na aquisição. E na negociação desse terreno eu estava conseguindo ali um valor muito interessante para uma compra à vista. Então eu estava negociando, o terreno tinha muitos atrativos e numa negociação à vista eu cheguei num valor bem interessante. Só que eu, como investidor, não queria me descapitalizar. Eu tinha aquele recurso para fazer aquela aquisição à vista, mas não queria me descapitalizar para poder fazer aquela compra. E aí eu encontrei uma forma de eu, sem me descapitalizar, ou seja, sem precisar me desfazer do meu investimento, eu encontrei uma forma de eu comprar aquele imóvel, mas uma forma que eu considerei uma alternativa interessante para mim. Eu vou explicar para vocês aqui, não é nenhuma recomendação, depende de cada caso, mas eu vou explicar o porquê que eu achei essa alternativa interessante. E essa alternativa também pode ser muito útil para aquela pessoa que é empresária, que às vezes acredita no negócio dela, que às vezes precisa investir para poder ampliar o seu negócio e não quer ou não tem dinheiro em caixa. Ele pode utilizar essa ferramenta para poder fazer esse investimento, ele só tem que tomar cuidado aqui alguns detalhes. E essa modalidade, vamos dizer assim, que eu estou falando aqui, nada mais é do que um crédito colateralizado. É como se fosse um empréstimo, um financiamento, em que eu uso um ativo que eu tenho ou algo que eu bote lá em garantia. Então esse crédito colateralizado ele pode acontecer, como estava sendo ali o meu caso, parte dos meus investimentos foram utilizados como garantia e isso a corretora me fazia, né, esse empréstimo que eu podia estar aproveitando aquele meu empréstimo que eu fiz com a minha corretora, está realizando aquela compra à vista e sendo utilizada ali parte do meu patrimônio como garantia. E qual que é a vantagem que eu achei nisso daqui? Primeiro, que eu poderia continuar com meus investimentos, né? Porque os meus investimentos estão dando retornos bem interessantes
E se eu vender agora, eu teria que pagar imposto de renda, teria que às vezes sair em um momento que não é tão interessante. Então eu consigo continuar com os meus investimentos, com as minhas aplicações. E o que é mais interessante talvez, eu uso esse empréstimo, compro aquele imóvel com desconto interessante porque eu estou comprando à vista e o pagamento desse empréstimo eu só preciso fazer lá na frente. Eu não preciso fazer como um empréstimo normal aquele pagamento mês a mês. Então isso no meu caso era muito bom, porque eu poderia durante esse tempo, no caso aqui eram 24 meses, peguei o dinheiro, compro à vista e eu tenho 24 meses para poder pagar. Então para o empresário também pode ser interessante. Você tem 24 meses para poder girar a sua máquina aí e gerar aquela renda para poder pagar aquilo ali. No meu caso, eu pego o dinheiro, compro aquele imóvel com desconto, eu já tenho aquele dinheiro para poder pagar aquele empréstimo, eu só não quis sacar agora, né, para poder rentabilizar. Então, às vezes, são aplicações financeiras que vão vencer daqui a, por exemplo, a um ano, e aí sim eu posso pegar esse investimento e pagar esse empréstimo lá daqui a 24 meses, ou aplicações que estão me dando retorno mais interessantes. Então, no meu caso, e isso daí não é nenhum incentivo a necessariamente a pessoa pegar empréstimo, mas eu quero trazer para vocês essa alternativa. Se você conseguir, no meu caso, sempre quando eu tento pegar empréstimo ou me alavancar, eu sempre busco ter aquele dinheiro que eu estou alavancando, porque em último caso eu vou lá e liquido. Então, se eu não quero mais, eu posso pegar o empréstimo, faço aquela compra, eu tenho aquele dinheiro para poder quitar aquele empréstimo. Eu só não estou quitando aquele empréstimo naquele momento porque eu consigo trazer rentabilidades maiores do que aqueles juros. Eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco. Então observe aqui, essa aqui foi a proposta desse meu crédito colateralizado. Então eu estava solicitando ali 193 mil, na verdade era um pouquinho mais, né? Parte eu teria que realmente utilizar de recursos próprios. Teria aqui o imposto, o IOF, R$ 6.700, e aqui é o valor estimado de juros que eu estaria pagando em 24 meses. Então no total eu seria passado para mim, né, 193 mil, e no total eu teria que pagar aqui 258 mil aproximadamente em 24 meses. Isso seria aqui, ó, uma taxa de juros CDI mais 0,3% ao mês. Não é necessariamente uma taxa barata. Isso, né, no total seria aqui, ó, CDI mais 5,56% ao ano. Então não é uma taxa barata. Nós estamos falando de CDI mais 5,56% ao ano. Mas eu poderia utilizar esse recurso se eu conseguisse formas de rentabilizar superior a esses juros, né, talvez seja interessante, porque eu rentabilizo e dali a 24 meses, eu tenho 24 meses para poder gerar esse valor, no caso ali 258 mil, e fazer aquela quitação. E agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas contas de forma bem rápida, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo, algumas contas que eu fiz para poder ver se valia a pena ou não eu tentar vencer o mercado nessa forma aí de investimento, vamos dizer assim. Então vamos lá, eu vou falando com vocês, olhando aqui uma planilha que eu fiz, tá? Então basicamente o que estava acontecendo ali? Eu estava, no caso aqui a corretora, né, que estava sendo quem estava me fornecendo esse empréstimo, iria me passar um pouco mais de 200 mil reais, só que como eu teria que pagar o IOF, que é 3,49%, na minha mão de fato eu estaria recebendo aí 193 mil e uns quebrados. Então a gente observa aí que nessa projeção que ele fez lá de 58 mil de juros, ele estava considerando ali o CDI em 7,54% ao ano, mais 5,56 daria 13,48, que estaria me dando ali essa projeção. Eu acho que o CDI nesse período de 2 anos vai estar acima disso. Então, sempre quando eu vou fazer contas, eu tento botar um cenário um pouquinho mais difícil. Então, se eu considerar aí um CDI nesse período aí de 9% ao ano, sendo que a princípio nas expectativas é que o CDI no final de 2024 já esteja nessa casa de 9% e talvez até caia mais para 2025, mas considerando uma média de 9% ao ano mais 5,56%, eu estaria falando aí de 15,02% de juros nessa minha aplicação. É um juros alto, 15,02% ao ano de juros, é um juros alto para poder estar pagando assim, alto. Tem juros piores do que esse, né? Mas não é um juros barato. Então o que a gente acontece aqui? Vamos lá. Então deixa eu explicar para vocês aqui qual que era a minha lógica.
Então, se eu vou pegar um valor emprestado, sendo que aquele valor ali, os juros dele vai ser CDI mais 5,56, esse CDI eu consigo ele já colocando aquele meu valor que eu já tenho. Esse é o meu caso. Eu já tenho aquele dinheiro para poder pagar à vista. Eu só não vou pagar porque eu não quero, porque eu vou mostrar para vocês aqui que talvez tenha formas mais interessantes. Eu pego aquele valor e coloco no Tesouro Selic. Aquele Tesouro Selic já está me dando o CDI. Então eu só teria que correr atrás de uma rentabilidade extra de 5,56% ao ano, que é menos do que 0,5% ao mês. Só que tem um detalhe. Primeiro, os juros que vai ser cobrado para mim, leva em consideração o IOF, que não caiu na minha mão. Então aquela taxa do IOF, porque eles passaram para mim 200 mil e eu tive que pagar 6 mil reais lá de IOF. Então o IOF eu já perdi, eu vou ter que correr um pouquinho mais atrás. Segundo aspecto, eu vou investir, mas eu tenho que considerar o imposto de renda que eu vou pagar. Então vamos supor que esses juros fosse CDI, a taxa dele, CDI. E aí eu vou lá e invisto no Tesouro Selic. Teoricamente, eu estaria 0 a 0. Só que eu não vou estar no 0 a 0 porque eu vou investir no Tesouro Selic. Na hora que eu for resgatar para poder pagar esse meu empréstimo, eu vou ter que pagar o imposto de renda de 15%. Então eu vou ter uma rentabilidade, na verdade, de 85%, depois de 2 anos, 85% CDI. Então eu vou ter que pagar 100% e estou com 85% na mão, vou ter que correr atrás de 15%. Eu não quero complicar muito, mas o importante que eu tenho que ver é o seguinte: eu tenho que criar uma forma de rentabilizar os meus investimentos que, mesmo após descontado o imposto de renda, seja maior do que os juros daquele meu empréstimo, daquele meu financiamento. Nesse caso aqui, como é Selic mais uma taxa, essa Selic praticamente eu já consigo colocando no Tesouro, o CDI, né? Eu já consigo colocando no Tesouro Selic. Eu só vou ter que considerar esse imposto de renda e essa taxa a mais que vai ser me cobrada nesse empréstimo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Nós temos aqui nessa simulação, eu coloquei aqui 9% de CDI nesse período de 2 anos, daria um juros real de 36, de 15,02 por ano, 36,09, 36,90 nos 2 anos, o que daria aí um juros de 1,31% ao mês. Então eu teria que ter um investimento que me desse pelo menos uma rentabilidade de 1,31% ao mês líquida. Então, como eu vou ter que pagar imposto de renda sobre esses meus investimentos, então considerando um imposto de renda de 15%, depois de 2 anos no caso da renda fixa, ou de 15% no caso da renda variável, eu precisaria de ter um investimento que me desse 1,51% ao mês. Como eu vou estar colocando na Selic, no Tesouro Selic, então eu precisaria de um retorno, além daquele meu retorno no Tesouro Selic, mais 0,8% ao mês. Ou seja, eu preciso de um investimento que me dê 1,51% ao mês, ou se eu coloco aquele meu investimento lá no Tesouro Selic, que me dê mais 0,8% ao mês. E isso daqui a gente vai observar aqui, que eu conseguiria com esse meu retorno de 1,51%, no final dos 24 meses, 277 mil reais, seria um lucro bruto de 84, descontado o imposto de renda seria 71 mil, então eu teria um valor aqui de 265 mil reais, que seria o suficiente para pagar aquele meu empréstimo, considerando um CDI de 9%. O CDI pode ficar maior do que isso? Pode. Pode ficar menor do que isso? Pode. Se ficar menor, melhor para mim. Se ficar maior, embora parte da minha rentabilidade já esteja no CDI, mas como eu tenho que pagar imposto de renda, me prejudica um pouquinho. Então nós temos aqui, caso eu consiga bater 1,5% em opções, então eu acho, deixa eu só voltar aqui para mim, aí é o seguinte, aí vai depender, isso aí, por isso que eu mostro o meu exemplo aqui para vocês, então não é nenhuma recomendação, nem todo mundo consegue um retorno desse daí, mas o meu retorno atualmente está na casa dos 3% ao mês. Lógico que nessa operação eu diminuiria a probabilidade de ser exercido, porque eu quero ter aquele meu investimento lá na renda fixa, lá no Tesouro Selic, sem ser exercido em opções. Então eu buscaria vendas cobertas de put, fora do dinheiro, com delta bem pequeno, que pudesse me dar ali 0,8% ao mês.
Mas se eu conseguisse subir um pouquinho mais isso daí para 1,5, né, que eu consigo buscar aqui uma venda de put de 1,5 com delta também de pouca probabilidade. Então nesse caso, se eu conseguisse 1,5%, que eu não acho algo tão difícil assim, de conseguir 1,5% de opções, eu teria aqui um retorno de 2,22% ao mês, que traria um retorno nesses 24 meses de R$328 mil, e que, já descontado aqui o empréstimo, eu teria um lucro de R$62 mil. Então vamos lá, nesse caso aqui, se eu coloco aquele valor que eu já tenho como pagar aquela dívida, veja bem, é o meu caso, eu só não quero tirar aquele valor de algumas aplicações para poder colocar lá. Então já tem aplicações em CDBs com rentabilidade até maior do que o CDI, mas eu poderia pegar esses 200 mil, coloco lá no Tesouro Selic. Então ele já vai estar sendo corrigido ali próximo ao que eu vou ter que pagar lá do CDI. E vou complementar aquilo ali com opções. Vocês viram ali que eu precisaria de 0,8% a mais em opções todos os meses. Mesmo descontando o imposto de renda, seria o suficiente para poder pagar aquele meu empréstimo. Se eu conseguir 1,5% de rentabilidade em opções, vocês observaram ali que no final das contas eu vou ter pego aquele dinheiro, vou ter pago aquele terreno com desconto, vou rentabilizar aquela minha aplicação muito mais do que no final das contas eu vou ter que pagar. Então eu vou ter aqui um lucro já descontado o valor e os juros daquele meu empréstimo, um lucro nesse caso aqui de R$62 mil, tá? E, logicamente, se eu quiser ser mais conservador, eu posso somente ali correr atrás daquele 0,8%, mas não vai fazer tanto sentido eu pegar um empréstimo e, no final das contas, devolver ele sem nenhuma rentabilidade. Aí, às vezes, era mais jogo eu ter pego a minha aplicação e ter comprado à vista, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, que o empréstimo não é necessariamente o vilão. Você pode, às vezes, pegar um empréstimo para poder fazer algumas coisas. Na minha opinião, desde que você consiga rentabilidades superiores ao valor dos juros que está sendo cobrado de você, e no meu caso, desde que eu tenha condições de arcar e quitar aquela dívida a qualquer momento. Então, mesmo quando eu me alavanco com empréstimos ou com financiamentos, eu tenho como quitar. Então, por exemplo, se deu uma louca no mercado, uma crise, uma guerra, um negócio disparou, inflação, CDI, não sei o quê, opa, pego, vou lá e quito e me despreocupo. Isso pode acontecer também, por exemplo, vamos supor que uma compra que você faz no cartão de crédito, tá? Em que você tenta negociar o valor à vista e não tem desconto. Então, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista financeiro, mais vale você dividir aquela sua compra que não vai ter desconto à vista e que é sem juros, dividir em 10 vezes, porque se você tem aquele valor e coloca ele na poupança, ele já vai te trazer um retorno mais interessante do que você pagar à vista. Só que no meu caso, eu não tenho muita paciência para ficar financiando coisas há 15, 20, 30 anos. Então faço algumas jogadas porque eu pretendo especular naquele imóvel, comprar e vender logo depois de um tempo. E aí eu não vou ficar com aquele financiamento lá aquele período todo. Isso também acontece na parte do cartão. Como eu não tenho muita paciência para ficar todo mês pagando parcela, eu prefiro chegar lá e quitar. Mesmo sabendo que se eu parcelasse sem juros, seria mais interessante para mim. Por isso que eu falo que na questão do imóvel, a gente tem que levar em consideração outras coisas também, não só a parte do investimento. Entra em ação outras coisas, por exemplo, o psicológico, o conforto. E no meu cartão eu deixo muito mais tranquilo eu não ter coisas parceladas do que eu parcelar, mesmo sabendo que aquilo ali me traria algum retornozinho caso eu aplicasse aquele valor em qualquer aplicação, né? Até na poupança estaria valendo a pena. E aí, esse vídeo já está ficando muito longo, mas eu quero trazer para vocês aqui mais um caso, mais um exemplo de um outro terreno que eu verifiquei. E esse terreno está na planta ainda e ele tem uma correção, não tem juros, só tem uma correção de INCC até a entrega desse terreno, e após a entrega desse terreno continua sem juros, só que a correção passa a ser pela inflação. Se a gente observar que o INCC em 2023 foi de 3,49% ao ano e que a inflação foi de 4,62% ao ano,
nós estamos falando que a compra desse terreno está muito barata, que não vale a pena eu me descapitalizar para comprar isso. Porque em praticamente qualquer aplicação que eu faça, eu vou ter um retorno maior do que essa correção que está sendo me cobrada na aquisição desse terreno. Então observe aqui, mesmo para a gente não levar em consideração só o INCC de um ano, se a gente observar aqui o INCC de vários anos, 2023, 22, 21, 20, 19, 18, a gente consegue observar aqui que o acumulado durante esses anos, então no ano passado foi 3,49, no ano anterior foi 9,27, tivemos aqui um ano de 14, que foi um ano alto do INCC, e depois nós tivemos aqui 8, 4, 3, 4, 6, 7. Então, de qualquer forma, isso é sempre importante você verificar, não só, obviamente, olhar na janela de um ano, mas olhar na janela do longo prazo, já que é um financiamento longo, você vê qual foi o pior ano. O pior ano foi 14%. Mas qual é a média? A média é tanto. Consigo bater essa média com meus investimentos também na média dele? Consigo. Então, pode ser que seja interessante. Mas a gente olhando aqui, a gente consegue observar que eu tranquilamente conseguiria no CDI 13,03% em 2023 e bateria muito esse INCC de 3,49 e até mesmo a inflação de 4,62. Olha o tanto a mais que eu estou conseguindo de rentabilidade numa aplicação segura e tranquila que é o CDI, a renda fixa. Então nesse vídeo eu quis mostrar para vocês aquilo que eu faria caso eu fosse comprar um imóvel. Buscaria um imóvel com expectativa de valorização, buscaria negociar para comprar aquele imóvel num preço menor do que o valor de mercado, tentaria ver formas de comprar aquele imóvel, mesmo que financiada, com juros que eu conseguisse rentabilizar acima daqueles juros, lembrando que sempre que eu faço isso, sempre que eu me alavanco, eu sempre tenho condições de arcar com aquela alavancagem. Isso é importante para que você tenha isso, porque isso te traz uma segurança, uma tranquilidade ainda maior. Então, financiamento com juros baixos vale a pena. E existem aí várias alternativas de financiamento com juros atrativos. O meio do agronegócio, o pessoal do rural, tem investimentos interessantes em que provavelmente ele vai conseguir rentabilidade nos investimentos dele ou no negócio dele, que vai bater essa taxa de juros e vai ser aí algo bem interessante. Se você gostou, deixe seu like, escreva aqui nos comentários se você quiser compartilhar alguma coisa ou se tiver alguma dúvida. Bora crescer com opções e até o próximo.